Eu quero neste momento agradecer a Deus por todas as bênçãos em que o Senhor tem proporcionado para a minha vida, para a vida da minha família e para o meu ministério. E também agradecê-lo porque Ele tem sido fiel em cumprir as promessas dadas a cada um de nós. Quero nesta tarde trazer uma palavra para a nossa meditação no Salmo de número 119, verso de número 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista, ele expressa a alegria que ele tinha de ser um homem que estava andando segundo os princípios bíblicos. Como é feliz o cristão que atenta para andar segundo os princípios da Bíblia. E por isso, eu quero neste momento trazer uma palavra intitulada A Bíblia, o Código de Ética Divino. A Bíblia é o Código de Ética Divino. A Bíblia mostra em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 a 19, nesse Sermão do Monte, Jesus vai orientar-nos o código de ética que Ele deseja para a nossa vida. Baseado nesse código de ética, eu quero trazer nessa tarde Mateus capítulo 5, versículo 13 a 19, falar aos irmãos sobre 3 regras para andarmos nos princípios éticos. Primeira regra: o que é exigido a professar? Versículos 13 e 14. Segunda regra: viver o que é exigido a expressar. Versículos 15 e 16. Terceira regra: viver o que é exigido a conservar. Versículo 18 e 19. Quero que esse momento de meditação seja de edificação para nós. Por através desta palavra, incentivar a você a continuar servindo a Deus segundo os princípios da Bíblia. Baseado nesse texto, as 3 regras para andar nos princípios éticos. Primeira ética: viver o que é exigido a professar. Aqui nós temos 3 coisas de suma importância. Primeiro, precisamos entender o que somos. Segundo, precisamos conservar o que somos. Terceiro, precisamos confirmar o que somos. Entender o que somos. Mateus capítulo 5, versículo 13, a parte A, diz assim: vós sois o sal da terra. Então Jesus aqui, ele está dizendo que nós somos o sal da terra, aquele que vai preservar e aquele que vai conservar, mas também vai temperar.
O cristão, ele conserva, ele tempera e ele traz benefícios para a vida de todos que o cercam. Então, vós sois o sal da terra. Segundo, já entendemos, em primeiro lugar, o que somos. Agora vamos conservar o que somos. Mateus 5,13, a parte B, diz assim: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, eu preciso entender o que sou, mas também preciso conservar o que sou. A minha vida cristã é conservada pela leitura, pela meditação da palavra, pelo jejum, pela oração, pela obediência, por uma vida de santidade diante de Deus, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado na minha e na sua vida. Então nós vamos estar conservando o que somos. Tá? Nós somos o sal, precisamos conservar este sal com uma boa qualidade. Então Jesus está dizendo para nós que nós precisamos conservar o nosso bom testemunho. Mas em terceiro, primeiro, precisamos entender o que somos. Segundo, precisamos conservar o que somos. Terceiro, precisamos confirmar o que somos. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 14, está escrito assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Você e eu somos a luz do mundo. A luz é para brilhar. Aonde chegarmos, ou aonde Deus permitir estarmos, precisamos entender que precisamos estar ali brilhando. A luz é para brilhar nas trevas. São dois corpos que não ficam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Entra a luz, sai as trevas. Entra as trevas, sai a luz. Então, a primeira regra, Jesus exige de nós, tá? Que precisamos viver o que é exigido a professar. Precisamos entender o que somos, precisamos conservar o que somos e precisamos confirmar o que somos. Mateus 5, 13 e 14. Mas na segunda regra que Jesus nos orienta, precisamos viver o que é exigido a expressar. Versículos 15 e 16 do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Viver o que é exigido a professar. Três coisas também muito importantes. Primeiro, não podemos esconder a nossa fé. Segundo, não podemos depravar a nossa fé.
Terceiro, não podemos ignorar a nossa fé. Então precisamos viver a nossa fé demonstrando que nós somos seguidores de Jesus Cristo, aquele que tudo pode, aquele que tem autoridade para abençoar as nossas vidas. Então, viver o que é exigido a expressar, Mateus capítulo 5, versículo 15, nós vamos estar aqui mostrando uma coisa: não podemos esconder a nossa fé. Não se pode ser cristão escondido. Você precisa expressar o que você recebeu da parte de Deus. Então Mateus 5,15 diz assim: e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o um lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Eu quero dizer para você que está me ouvindo neste momento, Jesus te chamou para você ser luz na sua casa. Jesus te chamou para você ser luz no seu trabalho. Jesus te chamou para você ser luz na igreja onde você serve a Ele, na comunidade onde você mora. Quando você está presente, a luz ela vai ser expressada por através da sua fé. Os que estiverem em dúvida acerca das bênçãos prometidas para a vida dele, com a sua presença, você vai expressar a fé que você tem em Deus. Ela não pode, nós não podemos esconder a nossa fé. Então você não pode acender, uma candeia e colocar debaixo de uma vasilha, porque ela não vai clarear a todos. O cristão, ele tem de Jesus esta luz para clarear todo o ambiente e iluminar a todos quanto estão neste ambiente. Seja luz que traz claridade às coisas na sua família, no seu matrimônio, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida sentimental. Mas a Bíblia diz também que nós não podemos depravar a nossa fé. Mateus capítulo 5, versículo 16, a parte A, diz assim: assim brilhe a luz de vós diante dos homens. Nós precisamos levar uma vida de seriedade com Deus, a sós, mas também precisamos levar uma vida de seriedade com Deus quando estamos cercados por pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz no versículo 16, a parte A, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, diante das pessoas. A sua fala é uma fala que vem abençoar. O seu louvor é um louvor que pode visitar uma alma abatida. A sua ação e a sua reação traz glorificação ao nome do Senhor. Não manche o testemunho cristão por através da sua fé.
Jesus exige de nós vigilância com relação à nossa vida espiritual. Mas em terceiro, não podemos ignorar a nossa fé. Mateus 5,16, a parte B do versículo diz assim: para que seja as suas boas obras e glorifique ao Pai que estás no céu. Jesus disse, para que vejam as boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Quando nós agimos de maneira correta, segundo os princípios de Deus, a Bíblia diz que nós podemos viver o que é exigido a expressar. A nossa fala é aquilo que vivemos, é aquilo que pregamos, é aquilo que praticamos. Então, a segunda regra é viver o que é exigido a professar. Primeiro, não podemos esconder a nossa fé. Segundo, não podemos depravar a nossa fé. Terceiro, não podemos ignorar a nossa fé. Versículos 15 e 16 do capítulo 5 de Mateus. Então já falamos a você sobre a grande responsabilidade de viver as regras divinas para a nossa vida. Falamos a primeira, viver o que é exigido a professar. Falamos a segunda, viver o que é exigido a expressar. Mas quero fechar falando a terceira regra, que é viver o que é exigido a conservar. Como é importante conservar o que você tem de bom na sua vida. A Bíblia mostra aqui no Mateus 5, versículo 18 e 19, mas 3 coisas para viver o que é exigido a confessar. Primeiro, a obrigação com a palavra de Deus. Segundo, a obediência com a palavra de Deus. Terceiro, a fidelidade com a palavra de Deus. Quando eu estou vivendo o que é exigido a conservar, em primeiro lugar, eu tenho obrigação com a palavra. A palavra me ensina a ter bons procedimentos. Então eu tenho obrigação com a palavra, porque esta palavra não é simplesmente palavra humana. Não, ela é palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 18, está escrito assim: digo-lhes a verdade, enquanto existir o céu e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus está falando da nossa obrigação com a palavra. Viver uma palavra sadia, viver uma palavra pura. Não precisamos misturar nada e nem inovar nada, porque ela foi escrita pura,
Então, vamos viver o que nela está escrito. Jesus disse nesse versículo 18 que nós não podemos tirar nada e nem acrescentar nada, porque quem assim o fizer vai cair no juízo da condenação de Deus. Segundo, eu preciso ter obediência à palavra de Deus, porque ela é a regra de fé para a minha vida, para a sua vida. Não busque querer obedecer a Deus usando outro livro, ainda que você possa ler bons livros cristãos, ainda que você possa estar informado, mas obedeça a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 19, a parte A do versículo, diz assim: todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino de Deus. Deus não nos chamou para ensinar erros. Deus nos chamou para ensinar verdade. Deus não nos chamou para facilitar o ensinamento das Escrituras. Ele nos chamou para ensiná-la como ela é. E a prática da mesma precisamos viver como está escrito. Mas a Bíblia, ela mostra que eu também preciso ter a fidelidade com a palavra. Mateus capítulo 5, verso 19, a parte B do versículo diz assim: mas todo aquele que pratica e ensina estes mandamentos serão chamados grandes no reino de Deus. Então eu preciso viver o que é exigido a conservar, porque eu tenho obrigação com uma palavra. Versículo 18, mas também eu preciso viver o que é exigido a conservar, porque eu tenho obediência com a palavra. Versículo 19, parte A. Mas eu preciso viver o que é exigido a conservar, porque preciso ter fidelidade com a palavra. Quem prega, ensina e pratica a palavra como ela é, nesse texto, Jesus diz que nós seremos chamados grandes no reino de Deus. Quem quer ser chamado por Deus como grande homem, grande mulher, grandes servos, eles precisarão simplesmente praticar e ensinar os mandamentos de Deus, e Deus vai nos chamar de grandes no seu reino. Então quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por este momento, Ele permitir estarmos aqui meditando um pouco na palavra de Deus. Então guarde esta palavra no seu coração como o título: A Bíblia, o Código de Ética Divino. Mateus 5, 13 a 19. 3 regras para andarmos nos princípios éticos. Primeira regra:
viver o que é exigido a professar. Segunda regra, viver o que é exigido a expressar. Terceira regra, viver o que é exigido a conservar. Que esta palavra ela possa encontrar nos nossos corações lugar e trazer frutos espirituais, porque esta é a vontade de Deus para a minha vida, para o meu ministério, para a minha família, mas também é para todos quantos estão ouvindo esta palavra. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.